SIC Notícias, melhor canal de informação. Obrigado pela preferência. Com o Luís, há aqui algumas situações, algumas declarações que eu queria que confirmasse. Aqui um telespectador a dizer que a nicotina é em menor número, muitas pessoas, muitos testemunhos a dizer que se sentem melhor ex-fumadores do tabaco convencional, vou dizer assim para não me lembrar, e a dizer que sentem melhorias no seu estado de saúde diário, porque toda a gente sabe que os fumadores têm uma enorme dificuldade em respirar em condições, isso é do conhecimento comum. Consegue admitir aqui, pelo menos, que é menos prejudicial com... Houve muitas afirmações que foram feitas ao longo destas intervenções, que é pena nós não podemos ir ao detalhe, porque elas mereciam... mereciam aprofundamentos muito relevantes. E permitam-me ir buscar uma para depois, digamos, enquadrar com o que acaba de expor, na medida que estas coisas estão ligadas. Um dos nossos telespectadores afirmou que isto não é feito pelas companhias tabaqueiras, porque elas não estão interessadas e, portanto, não é delas que vem esta iniciativa de produzir. Eu penso que esta afirmação tem que ser muito bem analisada. Deixa-me só aqui abrir um parênteses, que um telespectador dizia que também não interessa ao Estado estes cigarros porque não tem como taxar. Vai arranjar maneira, seguramente o Estado arranja sempre maneira de taxar. Exato. Esse também é um outro argumento que interessa muito analisar. Mas, em relação às grandes companhias tabaqueiras, eu gostaria de dizer ao nosso telespectador que, neste momento, todas elas estão no mercado dos cigarros eletrónicos e, particularmente, assusta-nos as decisões que foram tomadas pela China Tobacco and Indian Tobacco Corporations, que são, neste momento, as maiores companhias do mundo em termos de potencial de crescimento e que se lançaram justamente neste mercado recentemente, portanto, não tem muito tempo, mas lançaram-se. E, portanto, não é que às vezes o público, e até aquilo que nós encontramos na internet, não é necessariamente a verdade dos factos. Há mensagens que são passadas e divulgadas nos meios de comunicação de massa, que acabam por não ter Nós encontramos sempre um estudo para nos agradar. Exatamente. E este é outro aspecto importante que eu gostava aqui de deixar também sobre os comentários deste telespectador. Ele dizia que os estudos demonstraram. Eu gostaria imenso que ele mandasse esses estudos, porque eu não conheço nenhum. Não há nenhum estudo feito até este momento, que seja do meu conhecimento, com os devidos cuidados científicos, que têm a ver com estudos randomizados, aleatoriamente concebidos, etc., que venha a afirmar o que quer que seja melhor ou que seja pior. Não há ainda. Eles estão-se a preparar, esses estudos estão... Do ponto de vista científico, não há nada que diga que este cigarro é menos prejudicial? Não há nada que nos possa afirmar que é menos prejudicial. Não há uma base. Neste momento, a ciência coloca-os dentro do mesmo patamar. Porquê? Porque algumas das questões transitam de um para o outro. E aqui vou buscar justamente aquilo que as nossas meus ouvintes, por exemplo, referiram, que sentiam-se melhor com a utilização do vaporizador. A nicotina tem um efeito sobre os pulmões e portanto, de excitação de todo o canal respiratório, semelhante, quer ela seja vaporizada, quer ela seja inalada pelo fumo. Ou no adesivo. O adesivo é diferente, porque o adesivo é transdérmico e, portanto, a penetração da nicotina no organismo passa através da pele, corrente sanguínea, para chegar depois ao cérebro. Aí o processo é um bocadinho diferente. Daí estas diferenças entre ser produto incluído na lista dos medicamentos ou não. Há uma grande tendência para tentar incluir o cigarro eletrónico na lista dos medicamentos. Há países, segundo o que eu li, que são tidos como medicamentos, são vendidos nas farmácias. Há realmente essa tendência, há uma pressão muito grande. Mas é preciso, nós pomos aqui um fundamento muito importante. Os cigarros eletrónicos surgem-nos pela mão das companhias de tabaco. São elas que estão à frente deste processo. Na verdade, para tentar diminuir aquilo que elas encontraram como resistência pelo crescimento do conhecimento científico, que levou a que uma série de regulamentos viessem contrariar a sua expansão, e isto foi um bypass que fizeram. Isto é, nós continuamos a encontrar um mecanismo para distribuir nicotina, o nosso objetivo é distribuir nicotina. E sobre a nicotina, era preciso afirmar duas outras coisas muito importantes para o encontro estas perguntas. 60 mg de nicotina, de acordo com algumas fontes, são suficientes para matar uma pessoa. O contentor, normalmente, de um cigarro eletrónico leva cerca de 72 mg de produto. É verdade que as companhias estão muito deseosas de garantir a qualidade desses contentores e da maneira como a mistura é feita. Mas não há regulação neste país, e
que eu conheça, nos outros países ainda não há, que permita identificar se as misturas são convenientemente feitas. Imagine um lote de fake doce que leva nas 72 miligramas de produto 60 miligramas de nicotina. Isto pode acontecer. E, portanto, numa única dose, uma pessoa pode encontrar a sua dose mortal. Nós não estamos a falar de coisas que supostamente ainda têm que ser investigadas. São coisas que a investigação trouxe. Mas aqui uma telespectadora a dizer, e com razão, porque é que deixam um produto entrar no mercado sem a legislação adequada para as pessoas, a meio do caminho, começarem a pensar, o que é que eu fui fazer? Pronto, mas aqui encontramos um outro problema, que vai ao encontro também daquilo que foi dito há pouco, sobre justamente a capacidade de controle nestas inovações de mercado. Normalmente a ciência reage, não age. Isto é, quando surge alguma coisa, falou-se há pouco dos micro-ondas, não é? É uma discussão que está aí candente, ela não está resolvida. E aproveito para dizer que há muitas pessoas que não usam micro-ondas. Exatamente. E que também afastam o telemóvel da cabeça e fazem esses cuidados. E isso não é negativo. Agora, a ciência tem dificuldade em demonstrar que uma radiação de telemóvel é prejudicial. Porquê? Porque é preciso tempo. É preciso um tempo de exposição. E esse tempo de exposição não pode ser antecipado por uma máquina do tempo. Nós não podemos falar de uma máquina do tempo viver 20 anos com a radiação, ou 30 ou 40 anos, e depois dizer que faz mal. O tabaco não. O tabaco começa a ser usado, perdão, de modo, digamos, extenso, em termos públicos, a partir da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial é que se vão começar a encontrar os primeiros argumentos que demonstram a sua perversidade sobre o organismo humano. Foi preciso tempo. Mas o cigarro é usado desde o século XV, na Europa. São os descobridores portugueses do século XVI que trazem a planta do tabaco para Lisboa, em Lisboa que é lá a terra, e é o embaixador de França, Jean Nicot, que envia as sementinhas de nicotina para a França para ela ser produzida nas estufas do rei francês, para depois ser usada pela alta sociedade europeia. Mas isto leva 3 séculos a difundir-se. De repente, com a mecanização da produção dos cigarros, a nicotina passa a estar mais disponível e ela passa a ser utilizada para quê? Basicamente. E eu acho que há um aspecto importantíssimo da nossa sociedade que importa nós todos compreendemos. Eu não tenho nada contra as pessoas que fumam. Aliás, tenho grandes amigos fumadores e eu até costumo às vezes brincar com alguns deles. Eu gosto do cheiro. E, portanto, eu não tenho nada necessariamente contra eles. No entanto, a capacidade que o organismo mantém de consumir nicotina é altamente contra a natura. Não há ninguém que nasça dependente de nicotina, a não ser os bebés de mães que são dependentes de nicotina. E a dependência de nicotina ela é determinada ao final de tal tempo. Mas o organismo humano, portanto, ao ser exposto à nicotina, passa a ficar dependente dela. E é este mecanismo que agora ainda mais, se me permite, trazido em termos de baixar as armas para um público cada vez maior. Portanto, a contradição da saúde pública é esta, é que nós temos muita dificuldade, a saúde pública tem muita dificuldade em estudar antecipadamente aquilo que ainda não se tornou numa predominância social de utilização. E, portanto, lamentavelmente, vamos ter que esperar pelos estudos. Ainda não foi desta que falámos nas leis, mas vamos ouvir mais alguns telespectadores. Marco Lucas, Liga de Odivelas. Marco, muito boa tarde. Muito boa tarde à senhora jornalista, ao seu convidado e a toda a gente que me está a ouvir. É assim, já foi dito quase tudo, eu não sou fumador, gostei muito de ouvir o seu convidado a falar agora mesmo, porque referiu alguns pontos que eu se calhar ia falar e já não vou falar. Eu realmente também não sou fumador, nunca fumei, apesar de que o meu irmão fuma, quase ninguém da minha família fuma também. Mas a mim causa-me a impressão, quer dizer, há muita gente a fumar nas empresas. Eu costumo dizer, em modo de piada à minha namorada, que se na minha empresa onde eu trabalhava, se deixassem o cigarro e o café, bom, a produtividade da empresa baixava a pique. A questão seria também, eu respeito muito a visão de toda a gente e toda a gente falou muito bem, mas se calhar também deveríamos pensar um pouco o que é que produz, porque é que a gente fuma, porque é que nós fumamos. Eu não sou fumador, mas consigo imaginar que seja aquela ansiedade, aquela necessidade de relaxamento. Depois é curioso ver como algumas pessoas na população buscam ginásios e meditação e relaxamento.
relaxamento e levar uma vida saudável para corrigir o que andaram a fazer da outra metade da vida. Se calhar um dos objetivos da vida, se calhar seria levar uma vida mais normal, mais natural. Era interessante também ver porque é que nós fumamos. É uma extraordinária questão que eu vi. Exatamente. Relaxar, será para... ia dizer alguma coisa, com certeza. Não, ia dizer que é uma excelente questão para colocar aqui ao nosso convidado. Duvido que consiga lá chegar a alguma resposta, mas é uma ótima questão para nós pensarmos nela. Marco, obrigada pela sua participação. Avançamos para ouvir, já estamos aqui na reta final, eu peço aos telespectadores participações rápidas. João Contente, que liga do Lumiar. João, boa tarde. Estou sim, muito boa tarde. Ora, em primeiro lugar, os meus parabéns pelo vosso programa, à senhora e ao seu convidado, e pela simpatia que o Sr. Sato nos atende. Teve a amabilidade de me avisarem que estava no Incopress. Pelo pouco tempo, eu não gostava de realmente ocupar muito tempo, mas já tenho 61 anos e fumo há 48. A resposta ao antigo colaborador, eu posso lhe dizer algumas coisas, porque é que às vezes pega no cigarro. Eu tenho 61 anos, vim fazer 11 anos de Lisboa a trabalhar. Por isso comecei a fumar o cigarrito aos 14 anos. Eu trabalhava-se das 6 da manhã às 10 e às 11 da noite. Daí uma diversãozinha. Hoje sou um fumador um bocadinho agressivo, porque às vezes não é pelo aquilo que eu fumo, mas sim por aquilo que eu queimo. Porque por vezes não sei para ter no emprego, que eu trabalho numa empresa quase há 40 anos e nem sempre temos tempo para fumar um cigarrito. Mas quando se pode nós fumamos, mas nunca deixamos os nossos afazeres para trás. Cumprimos sempre com a obrigação. Ora, eu quero dizer também com isto à senhora jornalista, acerca do novo vapor cigarro, que é o coisa, mas há uma coisa que é certa. Eu já comprei, embora seja fiel ao meu tabaco, mas que eu gostava muito de deixar. Mas uma tarde tentei e sei que dei uma chupa delas e poupei pelo menos em 2 horas talvez uns 3 ou 4 cigarros. Mas o tabaco, quanto a mim que fala uma pessoa com experiência, eu fiz há uns anos atrás uma prova de esforço e não consegui. Sabe o que é que foi prescrito? Foi tabagismo. Eu já usei aquelas pastilhas recomendadas pela médica. Eu já usei os discos. Eu já usei, já fiz uma pequena consulta para deixar de fumar. Simplesmente não consegui. Talvez porque, pronto, o meu horário é um bocadinho agressivo. Levanto mais 5 da manhã, entro muito cedo, ando muito isolado, trabalho constante. O trabalho de hotelaria é um pouco assim, pronto, graças a Deus, há por vezes um pouco extensivo. Mas eu tenho de sofrer na pele. Curiosamente, amanhã vou fazer 2 exames rigorosos. Uma prova de esforço e uma prova de sopro. Qualquer das duas eu já fiz. Vou fazê-la amanhã, véspera dos meus 62 anos. Veja bem a ironia do destino. Deus queira que eu consiga e Deus queira que um dia vos volte a telefonar e lhes dei a resposta daquilo como é que as coisas correram. Mas o tabaco realmente é uma toxicodependência que eu, se fosse hoje, com 14 anos, nunca mais pegava num cigarro na Avenida de Liberdade, nunca mais me esqueço. Muito boa tarde, parabéns ao programa e até à próxima. Obrigada, João, pela sua participação e pelo seu testemunho. Carla Basílio, Liga da Cova da Piedade. Carla, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvir? Está-me a ouvir? Muito bem. Muito boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu fumava há 28 anos. Tenho 2 filhos. Infelizmente, mesmo grávida, não consegui deixar de fumar. E há cerca de mês e meio que eu adquiri o cigarro eletrónico e nunca mais voltei a fumar tabaco. Das coisas que mais me alegra é o meu filho com 13 anos chegar ao pé de mim e me dizer: mãe, cheiras bem, não cheiras a tabaco. A tua pele cheira bem, o teu cabelo cheira bem, a tua roupa cheira bem. Muito me gostou. O que me levou a deixar de fumar foram 60 cigarros por dia, que era quanto eu fumava por dia. Porque eu trato da minha mãe, que é camada, estou praticamente 23 horas ou 22 horas em casa e dei por mim a fumar 3 maços de tabaco
por dia. Ao fim do mês são 360 euros. E não posso privar os meus filhos de comer para eu fumar. Muito bem, Carla. Não sei se o cigarro eletrónico me irá fazer mal. Isso não sei. Muito bem, Carla, agradeço a sua participação. Ouvimos ainda Violinda Sousa, que liga de Loures. Violinda, muito boa tarde. Violinda Silva. Silva? Silva. Peço desculpa. Violinda Silva. Boa tarde. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero desejar uma boa tarde a jornalistas e ao seu convidado e não concordo, portanto, com esse tipo de trabalho. As pessoas, quando querem deixar, deixam. Eu nunca fui fumadora e ao fim de, agora há 3 anos atrás, fui operada um nódulo no pulmão, perto do pulmão, que nunca fumei e tinha os pulmões cheios de tabaco. O Dr. Caldeira do Hospital de Santa Maria nem acreditava que eu não fumava, porque eu tinha o meu pulmão cheio de tabaco. Portanto, é assim, eu tenho um filho com 43 anos que vive comigo, já fumava um maço, aos 20 anos começou a fumar, fumava um maço por dia, agora um maço sai por 3, 4 dias, já teve 8 meses sem fumar, e agora fuma menos, porque o dinheiro é menos, e porque, em primeiro lugar, está as nossas necessidades depois está o tabaco, mas eu não concordo, porque não faz, pode não fazer mal a essas pessoas que estão a querer adquiri-la, mas faz mal a nós, porque nós estamos a respirar. Quanto a fumarem dentro das secções que fumavam antigamente e agora não fumam, pois eu acho muito bem é que proíbam ainda a continuar a dizer que não é dentro das secções, mas também não é à janela, porque o que fuma à janela vai para dentro na mesma. É mesmo proibido de fumar nos locais de trabalho. Muito bem, Violinda, agradeço a sua participação. Eu peço desculpa estar a apressá-la, mas queria ainda ter tempo para o Luís responder aqui a uma série de questões. Antes de deixarmos passar a questão da legislação, Portugal vai agora regulamentar, porque havia um vazio legal. O que é que acha que é imprescindível fazer-se em relação à lei? Essa é uma pergunta muito complexa para responder, porque ela vai depender de vários órgãos de soberania, nomeadamente a Assembleia. Mas no seu entender? No meu entender, eu penso que há 2 coisas fundamentais que a primeira abordagem não teve tão em conta. Nós não podemos pôr um país contra fumadores. Não podemos criar legislação, seja de que espécie for, para atacar pessoas e grupos de pessoas. A legislação deve exprimir o sentido do povo, o dever do povo. E uma Assembleia da República ou outro órgão qualquer que legisla devia ter isto em conta. Esta é a minha posição fundamental sobre esta questão. O que quer dizer que, por uma legislação cá fora, restritiva sobre o uso, por exemplo, do tabaco, e não fazer acompanhar esse processo com uma ajuda efetiva para as pessoas deixarem de fumar, e não fazer acompanhar esse processo por uma mudança social que implique na pessoa a não necessidade de fumar, nós estamos a violentar a própria sociedade. Eu acho que isto deveria definitivamente ser aprendido por quem legisla e por quem governa e ao mesmo tempo por quem é governado. Uma sociedade que obriga os seus cidadãos, como acabámos de ouvir alguns dos nossos participantes, a encontrar no cigarro uma fuga para o stress do seu dia-a-dia, para as condições absolutamente draconianas de qualidade de vida. É uma sociedade que não pode estar à espera de outra coisa que uma pessoa receba uma descarga de prazer com a quantidade de nicotina que é inalada por um cigarro. Mas isso será mais difícil de resolver em relação aos problemas sociais. Isso está a tentar responder àquela pergunta de que é que fumamos. E estou a tentar responder à pergunta de que fumamos porque nós basicamente fumamos, se me permite a expressão, para nos passarmos. Nós não aguentamos a pressão da vida. E é uma maneira... Estamos então a falar de uma época má. Estamos a falar de uma época terrível. Estamos a falar de uma época terrível. E há bocado, um dos nossos ouvintes dizia: mas é que o Estado vai perder muito se fomentar a utilização dos cigarros eletrónicos por causa dos impostos. Eu gostaria de pedir ao espectador que revisse a sua afirmação em função daquilo que o Estado português perde para tratar pessoas que fumam. 500 milhões, não é? E é muito superior àquilo que o Estado recebe. Para nós, como sociedade, lá está, nós não podemos colocar isto a nível de grupos, de pessoas individuais, mas como sociedade, como povo, nós devemos ter uma consciência ativa, não somente para exigir
que a legislação acompanhe medidas efetivas de mudança social e que estas medidas efetivas possam permitir às pessoas serem felizes. E ao serem felizes... Mas não considera que foi útil, por exemplo, a legislação anti-tabaco que proibiu o fumo nos locais públicos? Nós falamos aqui pela experiência em ciclo. Temos um ambiente completamente diferente, deixámos de fumar aqui dentro, os jornalistas fumam imenso, deixámos de fumar aqui dentro, as pessoas têm que se deslocar e ao deslocar, como não têm tempo para irem lá fora, fumam menos. Todas estas regras que não são assim tão agressivas, diria eu, condicionam o uso do cigarro. Considera que isto devia ser aplicado no cigarro eletrónico? Considero que há fortes razões para o colocar da mesma maneira, na medida em que, como há pouco disse, a nicotina vaporizada para o meio ambiente, ela tem efeitos nefastos para aqueles que estão nesse meio ambiente também. Mas para mim há aqui um outro aspecto mais crítico que devia ser tomado em conta nesta questão até da idade, onde se começa a permitir que se fue cigarro eletrónico, etc. A investigação tem demonstrado que quanto mais tarde o cérebro de uma pessoa é impressionado pela impressão digital da nicotina, menos forte será a sua dependência e mais fácil ela poderá vir a deixar a nicotina. A sociedade devia se organizar de tal maneira que puxasse o mais possível, ou para o mais tarde possível, no ciclo de vida da pessoa, essa experiência de sentir a nicotina a produzir o efeito de prazer que ela produz quando chega ao nosso ciclo de centro de recompensa cerebral. E este é um problema muito importante, porque a indústria tabaqueira sabe isto. Sabe que aquela criança, aquele adolescente, ou aquele jovem, ou adulto, seja o que for, que fume ou que tenha a impressão inicial da nicotina no seu cérebro nunca mais vai esquecer isto. Depois bastará uma crise, bastará uma situação difícil na vida, e a primeira coisa que o cérebro vai buscar é, nesse ciclo de recompensa, o que é que ele se lembra que lhe deu prazer. E é assim que as pessoas começam a fumar, e é assim que as pessoas se mantêm a fumar. Queria só que deixasse aqui um conselho ao nosso telespectador João, que fuma há 48 anos. Já percebemos que queria deixar de fumar. É verdade. Eu vou deixar uma sugestão, Sr. João, e novamente, declarando o meu compromisso com a saúde pública, a sugestão que eu deixo, ela não traz nenhum benefício pessoal ou sobre ninguém. Existe um site na internet que foi desenvolvido pela Escola Nacional de Saúde Pública, justamente, para ajudar pessoas a deixar de fumar, www.parar.net. É muito simples, parar.net. E neste site há toda uma série de sugestões que são dadas e que personalizam uma ajuda que tem sido efetiva em milhares de pessoas que deixaram de fumar. Eu sugeri ao Sr. João que não esgotasse a sua procura por uma solução. Esta é mais uma, eu espero que ela resulte, assim como para outros utilizadores que usaram e deixaram de fumar. Luís, obrigada pela sua participação na opinião pública desta tarde. Eu regresso já a seguir à hora certa com mais informação. Até já.